com certeza você já ouviu falar sobre mundo espiritual e batalha espiritual, né? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. O que o livro de Daniel nos revela sobre batalha espiritual? Então nós vamos falar de duas batalhas que ocorreram no reino celestial e nos ajudarão a compreender melhor essa dimensão que chamamos de mundo espiritual. A frase lugares celestiais ou reinos celestiais é usada várias vezes no livro de Efésios. O termo reinos celestiais é derivado da palavra grega eporâneos, que significa céu superior ou a esfera das atividades espirituais. Abrange tanto a atividade angélica quanto a demoníaca. Como humanos de carne e osso, temos muito pouco conhecimento do mundo espiritual. Não podemos ver, ouvir ou tocar esse mundo, exceto por raras experiências proporcionadas pelo próprio Deus a algum dos seus servos, sendo a maioria através de visões. No entanto, a Bíblia afirma a existência desse reino e nos dá uma visão baseada nos relatos bíblicos dos poucos que conseguiram ver ou receberam profecias relacionadas a ele. Por este meio, podemos obter uma visão de um mundo que não podemos ver ou tocar, estudando o que Deus nos diz sobre esse mundo espiritual através da sua palavra. Então começaremos com a batalha contra o príncipe da Pérsia. No livro de Daniel, capítulo 10, é feita a única menção do príncipe da Pérsia na Bíblia. Acredita-se que esse texto faz referência a uma entidade espiritual maligna que já dominou a Pérsia durante os tempos antigos. O profeta Daniel recebeu uma visão perturbadora sobre uma grande guerra e ele passou 3 semanas de luto, jejuando e orando sobre isso. Em resposta às suas orações, Deus enviou um mensageiro celestial para explicar a visão a Daniel. O anjo que apareceu era magnífico. Os rapazes que estavam com ele quando teve a visão não viram nada, mas alguma coisa causou uma percepção assustadora e os deixou tão apavorados que eles fugiram. Enquanto isso, Daniel foi enfraquecido pelo mesmo poder que irradiava do anjo e gerou aquela percepção que deixou todos enfraquecidos e assustados. Ele ficou aterrorizado e desfaleceu. O texto diz: quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse: não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Durante o tempo em que Daniel estava jejuando e orando, um anjo foi enviado para lhe dar a resposta sobre a visão de uma grande guerra que ele tinha visto antes. Porém, este anjo foi retido por 21 dias por uma figura chamada Príncipe do Reino da Pérsia, que se opôs a ele, impedindo que ele passasse, aparentemente um demônio de alto escalão, designado para a nação da Pérsia, para representar o reino do diabo e lutar contra o reino de Deus. Satanás tem apenas uma razão para dividir suas legiões em fileiras, e essa razão é uma grande batalha espiritual que acontece longe dos holofotes da raça humana. Existem muitas teorias, mas a verdade é que sabemos pouco sobre os interesses que movem essa guerra e como ela se desenvolve. Possivelmente a paixão do inimigo ainda é mantida pelo orgulho que ele alimenta, que gera uma necessidade voraz de autoridade e controle total sobre esse mundo.
O principal objetivo de Satanás é fazer com que o mundo inteiro se prostre diante dele e o adore como Deus. Existe, no entanto, um reino melhor do que o de Satanás, liderado por Jesus Cristo, que governará toda a terra em perfeita paz quando chegar o tempo determinado por Deus. Ele mesmo foi tentado por Satanás, e Satanás ofereceu a ele os reinos do mundo e toda a glória deles, caso ele se ajoelhasse e o adorasse. Os demônios são soldados de infantaria do inimigo, são o seu exército maligno, controlados e dirigidos por principados e potestades de alto escalão. As Escrituras dizem repetidamente que Satanás exerce um nível de controle sobre a humanidade e influencia os governos neste mundo caído. Como resultado, o mensageiro que veio a Daniel estava engajado na guerra angelical. Na verdade, o demoníaco príncipe da Pérsia exercia um poder tão incrível que Miguel, um dos primeiros príncipes do reino angelical, foi enviado para auxiliar o primeiro anjo. Em Judas capítulo 9, aprendemos que Miguel é um arcanjo. Há batalhas sendo travadas e sabemos muito pouco sobre as coisas que acontecem nesse reino espiritual. Mas podemos aprender algo tendo como base a vida de oração de Daniel. É possível ver que a conduta dos verdadeiros servos de Deus tem efeito sobre o que acontece na esfera celestial. É por isso que nunca devemos desistir de orar e nos submeter ao Senhor em obediência através da fé. O que acontece em nossa vida de fé e oração tem implicações muito maiores do que podemos ver. Portanto, devemos permanecer firmes e confiar no Senhor mesmo quando não podemos ver o que Ele está fazendo. Jesus Cristo veio à Terra para libertar os oprimidos do poder dos demônios, e seus discípulos são o canal através do qual Jesus, por intermédio do Espírito Santo, age nesse mundo. Quando os perdidos são libertos, eles são transformados pelo poder do Espírito de Deus, uma transformação sobrenatural que Satanás não pode impedir. Então, esse vislumbre dos reinos celestiais nos ajuda a entender coisas que são muito importantes na nossa vida cristã. Por um lado, isso nos mostra que há batalhas constantes sendo travadas. Satanás e seus demônios estão tentando ativamente sabotar os planos de Deus e causar destruição nesse mundo sempre que possível. Se até mesmo um anjo poderoso em uma missão divina pode ser retido por demônios, é claro que eles possuem uma força imensa. No entanto, é importante notar que Deus oferece proteção para seus filhos contra essas forças das trevas. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são desse mundo, ou seja, uma outra versão diz não são carnais, são armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça, ou seja direcionado a Cristo. 2 Coríntios 10, 4. O apóstolo Paulo explica que precisamos usar armas que têm efeitos no mundo espiritual, onde grandes batalhas estão sendo travadas. Em nós mesmos não somos páreo para as artimanhas de Satanás. Paulo usa os acessórios de um soldado romano e compara com os elementos da nossa fé e do nosso caráter em Cristo, chamando de armadura de Deus. Precisamos dessa armadura espiritual para travar batalhas espirituais. A batalha é travada em um campo de atuação que só temos força se estivermos revestidos de poder e autoridade recebidas do próprio Deus por meio do seu Espírito. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo.
Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Outra verdade que podemos aprender com a passagem de Daniel é que a oração chama a atenção de Deus e ele sempre responde a um coração sincero e cheio de fé. Às vezes, principalmente quando oramos por questões relacionadas a governos deste mundo ou salvação dos perdidos, pode haver forte resistência de forças espirituais tentando atrapalhar o agir de Deus a nosso favor ou a favor das pessoas pelas quais estamos intercedendo. Em tal situação, devemos persistir em nossas orações até recebermos uma resposta. A outra batalha que eu gostaria de falar, fala da queda de Satanás, ou Lúcifer, que é a batalha inicial lá do começo do mundo. Na verdade, Lúcifer não é o nome de Satanás. Temos aqui no canal um outro vídeo que fala sobre isso. Na verdade, quando Jerônimo traduziu a Vulgata Latina, que é a Bíblia do grego, para o latim, ele acabou traduzindo Estrela da Manhã como Lúcifer, e esse nome acabou ficando muito conhecido, Então estamos usando aqui porque é um nome bem conhecido, as pessoas assimilam mais fácil, mas na verdade na Bíblia, principalmente na Bíblia hebraica, não existe um nome próprio para Satanás. O próprio nome Satanás significa meramente adversário e era usado inclusive para soldados inimigos. O reino celestial ele não está apenas cheio de entidades malignas. Em primeiro lugar, Deus é espírito. Jesus diz que é importante que os que o adorem em espírito e em verdade. Ele habita nas moradas celestiais. Deus está sentado em um trono no céu, cercado por anjos que o servem e ministram a seus seguidores. Esses anjos também podem assumir formas humanas, ou talvez existam anjos com formas humanas, que são enviados para entregar as mensagens de Deus. No entanto, o lado negro dos reinos celestiais pertence a Satanás e seus espíritos malignos. Satanás não é um inimigo à altura de Deus, são os nossos pecados que nos afastam do Senhor e o tornam forte. Distantes do Senhor, somos um alvo fácil para as manipulações do inimigo e ficamos sem forças para resistir às suas astutas ciladas. Deus não tem desafiantes à sua altura, em nenhum mundo ou universo existente. Satanás é um ser criado que tem apenas o poder que Deus permite que ele tenha e só pode agir dentro dos limites da permissão que lhe foi concedida. No entanto, por causa da maldição do pecado e por causa da justiça de Deus, Satanás e seus asseclas têm permissão para causar o caos na terra e lutar contra os servos de Deus. No judaísmo antigo, ele era visto como uma força usada pelo próprio Deus para purificar e provar o coração da raça humana entregue ao pecado. Como servos de Deus, por meio da fé, nos tornamos um canal pelo qual as bênçãos e as vitórias do Senhor chegam à terra. Como naquela escada que o patriarca Jacó viu ligando a terra e o céu, onde os anjos de Deus subiam e desciam trazendo bênçãos aos homens. Segundo a fé cristã, essa escada representava Cristo, que com seu sacrifício restabeleceu a ligação entre o homem e Deus, que havia sido cortado pela maldição do pecado de Adão e Eva. Os filhos de Deus podem fazer a diferença nessa batalha espiritual, dentro da vontade de Deus, é claro, como já foi dito. Muitas coisas que estão em jogo fogem do nosso campo de visão, e por isso muitas vezes nossas orações não são atendidas. Devemos persistir em oração, mas sempre tendo em mente a disposição de nos sujeitarmos à vontade de Deus, mesmo quando ele ou essa vontade de Deus não atende os nossos anseios. Lúcifer foi descrito em qualquer idioma como um ser radiante, brilhante e majestoso. Segundo algumas interpretações, ele era um anjo de alto escalão, um dos principais anjos de Deus, junto com Miguel e Gabriel nas hostes celestiais.
No entanto, em algum momento, Lúcifer cometeu um grave erro. Ele desafiou a Deus. Em Lucas 10:18, Jesus diz a respeito da ação do Espírito Santo de Deus sobre os seus discípulos quando eles iniciaram seu ministério pregando, curando pessoas e expulsando demônios. Jesus diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago." Ele sempre advertiu seus discípulos contra os perigos de permitir que o orgulho os controlasse. Lúcifer havia ocupado uma posição de honra única no céu. Ezequiel capítulo 28, 12 a 15 diz: "Você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você." Aparentemente, Lúcifer tinha autoridade sobre uma legião de anjos e conseguiu afastar alguns dos seus subordinados de sua lealdade ao Senhor. Ele os liderou em uma rebelião que resultou no banimento de Lúcifer e seus aliados da presença de Deus. Nos versículos 16 e 18 diz: "Você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe dos montes de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu." Em algumas versões da Bíblia, vemos a palavra negociação ou comércio aplicada a alguém que se comporta como um mexeriqueiro ou caluniador. Em outras palavras, poderia ser descrito como alguém que vende bens e fofocas. Em vários outros livros da Bíblia, por exemplo, Levítico, Provérbios, Jeremias, essa palavra é traduzida como um mexeriqueiro ou um caluniador. Por exemplo, em Provérbios 20:19, esta prática está intimamente ligada a alguém que lisonjeia com os lábios. Somos advertidos contra ambos os tipos de pessoas. Aquele que anda como um mexeriqueiro revela segredos, portanto, não se associe com quem lisonjeia com seus lábios, com quem adula, que paparica, tenta convencer, pessoas que são magnéticas, mas estão sempre prontas a fazer o mal. Aparentemente, isso ilustra o que Lúcifer fez entre os seres angelicais. Promoveu e organizou uma rebelião contra Deus. Ao longo da história, o diabo não precisou alterar a sua abordagem, seja no céu ou na terra. A razão é que suas táticas continuam eficazes. É possível que a rebelião de Lúcifer contra Deus não tenha ocorrido abruptamente. Pode ter levado um tempo considerável para se desenvolver. Embora não tenhamos uma medida precisa da duração, foi suficiente para ele orquestrar uma revolta bem planejada e persuadir aproximadamente 1/3 dos anjos a se juntarem a ele. Essa estimativa é derivada de uma referência bíblica a Satanás em Apocalipse 12:4. A sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. A frase estrelas do céu é interpretada como referindo-se à companhia de anjos ou à legião de anjos. O próprio Satanás é mencionado como estrela da manhã em Isaías 14:12. Além disso, o diabo nunca teve que mudar suas táticas no céu ou na terra por uma simples razão. Elas ainda funcionam e são extremamente eficazes. Como um veterano da calúnia ou fofoca, ele continua tentando minar várias formas de autoridade que Deus estabeleceu, tanto na igreja, quanto no mundo, quanto nos governos que existem no mundo. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele não parou sua rebelião, mas continuou, estabelecendo um reino próprio em oposição ao reino de Deus. O orgulho, que levou ao desejo de ser como Deus, gerou o pecado original. Lemos: seu coração se elevou por causa de sua beleza.
Você corrompeu sua sabedoria por causa de seu brilho. Eu te lançarei ao chão e te colocarei diante dos reis para que eles possam te ver. Ezequiel 28:17. O coração de Lúcifer encheu-se de orgulho por causa de sua beleza. E essa foi a razão pela qual ele foi expulso do monte do Senhor. É muito importante percebermos que o primeiro pecado do universo não foi o assassinato nem o adultério, mas sim o orgulho. Foi o orgulho que produziu a rebelião. Precisamos entender que as linhas de batalha estão traçadas. A queda de Lúcifer, Satanás, começou a partir do orgulho alimentado em seu coração, ou seja, de dentro para fora. Depois de ficar orgulhoso por causa de sua sabedoria e beleza, e depois de eclodir sua planejada rebelião contra Deus, ele foi expulso da presença do Eterno junto com seus anjos traidores. Devemos levar isso em consideração e tomar como exemplo para a nossa própria vida. Deus criou Adão como um ser único, diferente das demais criaturas, inclusive celestiais. Havia algo de especial no modo como Adão foi criado. Ele foi planejado na mente do Criador para combater o orgulho que surgiu no reino celestial e causou a rebelião e a queda de Satanás e seus anjos. Deus combinou em Adão, o mais baixo, o ser criado do pó da terra, feito imagem e semelhança de Deus, contrastando com a condição mais alta, a capacidade de herdar a linhagem de seu único filho, se tornando assim mais do que imagem e semelhança de Deus. Em Cristo nos tornamos um com o Pai e nos tornaremos realmente seus filhos e não apenas suas criaturas. Ao contrário de Lúcifer, podemos trilhar um caminho de amor a Deus e ao próximo, sendo guiados pela fé e obediência, imitando a submissão de Jesus ao Deus eterno, tendo o Espírito Santo de Deus como mentor e guia. Com certeza alcançaremos a coroa da vitória. Feito isto, certamente teremos um destino totalmente diferente daquele que Satanás visa dar aos filhos de Deus, afastando-os do Criador. Estaremos mais próximos de Deus do que ele jamais imaginou que fosse possível. Por esse motivo, ele corre contra o tempo, tentando manter o ser humano o mais longe possível do seu Criador. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos para mais vídeos como esse. Que o Senhor abençoe o caminho, a jornada de vocês. E se Deus permitir, até um próximo vídeo.